Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma live do DNA, da Aliança de Discipuladores de Nações. Eu queria encorajar você a acessar o nosso site em português, o link está aqui na descrição. Nós temos o site em inglês e em português. E nessa segunda sessão de hoje nós vamos falar sobre o que significa ser humano. Tá? Então quero pedir para você compartilhar esse tema, se inscrever no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vamos lá para a live. Somebody is actively impacting culture. And we can look at our societies and ask a very simple question. Do we see more and more of the kingdom of God coming to our community and our nation, or do we see more and more of our society coming into our churches? I think that the church around the world, it's hungry to see an answer to that question of why. Why haven't we seen transformation? We've focused a lot on the spiritual things, on going to heaven, but very little on how to live life here on earth. And that is the task of the church. We are to bring the gospel into every area of society. This message brings a vision for the kingdom of God. And if there's one thing that we need in the time that we are living, is a message for the kingdom. And I really think there's a movement happening right now as this generation of people are being equipped. It's saying this makes way more sense. There is a gospel of the kingdom that God cares about communities and souls being transformed. We haven't come in and done projects, we haven't done anything like that. All that we've done is given the church this teaching and just watched what God has done through the church as they've applied it. Into education, into healthcare, into business, into the arts. Wherever there's a Christian, there is to be somebody there representing Christ and His kingdom. If the church doesn't disciple the nation will disciple the church. It's not the government, it's not business. The primary role for bringing social transformation is the church. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos. Estão me vendo bem? Nós estamos de volta com a sessão 2 da live do DNA. E estamos descobrindo a melhor maneira, de fazer isso. Então, espero que nós melhoremos a cada semana. Eu sou o Jeff Riley. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou receber hoje de novo o presidente do DNA, o Scott Allen, e o cofundador Daryl Miller. Semana passada nós tivemos mais de 100 visualizações e na semana inteira a gente teve mais de 1000 visualizações. Então obrigado por entrarem aí e acessarem, nós agradecemos. Nós queremos fazer uma pergunta para vocês nos comentários agora, ao vivo. Diga de onde você é e qual a sua primeira língua. Por favor, compartilhe lá. Então, falando sobre audiência global e línguas, eu quero dar 2 avisos para 2 grandes amigos do DNA. Eles são parceiros do DNA. Eles têm feito um conteúdo regularmente. O primeiro é nosso irmão George, no Brasil. Eu aqui. A Jessie vai colocar no comentário aqui no canal do YouTube. Ele é um Kingdomizer, um agente do reino que está avançando o reino de Deus através do ensino de Deus. Ele é o pai de 4, está fazendo homeschooling e fala sobre isso bastante também. E muito conteúdo bom sobre cosmovisão bíblica. Nós temos também o Dr. Chris, da África Ocidental. E ele faz a live no Facebook toda quarta e sábado. Se você quer mergulhar fundo aí na questão de cosmovisão, então entre no Dr. Chris também. Se você perdeu a semana passada, você pode ver o vídeo aqui nessa página.
E se você quer os transcripts, né, a transcrição, ou para esse que você está vendo agora, então manda um e-mail para a gente, né, info@disciplenation.org, que a gente manda. E eu gostaria de convidar você, esse é um vídeo gratuito para você, de um curso gratuito, Corandel, né? Você vai corandel.com. É um curso, Cosmovisão Cristã, uma escola gratuita e vai lhe ajudar. É o vídeo da promoção que a gente viu no início, é completamente gratuito. A gente quer fazer isso de maneira aberta, o máximo possível, dessa questão dos recursos. A gente recebe também generosidade e doações, se você quer ajudar a dar o suporte, né? No site você vai lá no disciplenation.org/donate, você pode doar lá. Eu vou trazer agora o Daryl e o Scott. Vamos começar o vídeo. Olá. Olá, Daryl. Olá, Scott. Vocês podem me ouvir? Oi, Jeff. Oi, pessoal. Olá, Jeff. Olá, pessoal do mundo. Bom estar com vocês de novo. Bom estar de volta. O que é que vai fazer agora? Nós vamos convidar o Daryl para fazer uma oração. E aí a gente vai gastar mais ou menos 30 minutos respondendo a pergunta: o que significa ser humano? E através de uma cosmovisão, da lente de cosmovisão. Então, enquanto a gente faz isso ao vivo, você bota seus comentários aqui. E a gente vai responder depois dessas meia hora algumas perguntas. E vamos tentar responder o máximo de perguntas que nós conseguimos. Eu creio que é isso. Pergunta para vocês dois aqui. Algum de vocês tentou cortar o cabelo de vocês já? Porque eu estou chegando lá. Próxima semana a gente vai fazer uma live cortando o cabelo. O cabelo tá longo aqui. Eu agradeço a Deus por estar usando esses headphones aqui que está cobrindo. Daryl, por favor, ora para nós. Pai, nós te agradecemos pelo milagre da tecnologia moderna, que podemos estar sentados em diferentes lugares e ainda estarmos juntos no Espírito e nesse tempo. Nós oramos por Tua presença conosco, que o Senhor toque nosso coração, nossas mentes, Senhor, estimule nossos pensamentos e, Pai, que nós possamos ter amor e apreciação de uma maneira que nós nunca tivemos antes sobre o que significa ser humano. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, Scott, por favor, diga o que significa ser humano. Vamos olhar essa pergunta. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para mostrar uma apresentação com vocês. Vocês podem ver aí. Jeff, dá para ver aí? Ok. Nós vamos ver o tópico de como diferentes cosmovisões veem essas perguntas, mas eles olham para essa crise. Isso causa com que eles vejam ela de uma maneira diferente. Nós vamos olhar como as diferentes cosmovisões olham para essa pergunta sobre o que significa ser humano, o que é a minha identidade, quem sou eu, e daí como isso molda, como responde a uma crise como essa que nós estamos agora. Então, eu quero gastar algum tempo revisando rapidamente o conceito de cosmovisão. Nós vamos com o mesmo detalhe que a gente fez semana passada, mas só mais uma vez, o conceito é essa ideia de suposições que nós temos, que estão moldadas de nós por nossa cultura, para a maneira que nós somos criados, então nós mantemos ela normalmente, inconscientemente, e essas suposições moldam a maneira que nós vemos a realidade. E não só isso, mas eles determinam nossos valores, nossas crenças, nossos comportamentos.
É por isso que nós somos tão interessados nesse pensamento de cosmovisão, porque eles têm resultados nas consequências, eles determinam o que nós fazemos e determinam a maneira que nós vivemos nossa vida, o tipo de família que nós vamos criar e sociedade. Então essa imagem da árvore na cosmovisão, as raízes embaixo da superfície, que essas crenças se tornam visíveis através dos comportamentos, dos nossos valores, das consequências desses comportamentos. Então, na semana passada, nós temos muitos comentários. Foi muito bom ver pessoas vendo e trazendo comentários, escrevendo. A gente teve um comentário de um irmão na Alemanha, que eu não conhecia ele, não sei se Daryl conheceu ele não. Eu não coloquei o nome dele aqui, mas eu gostaria de compartilhar o comentário dele, porque ele trouxe, capturou bem demais o que o Daryl e nós cremos sobre cosmovisão. Ele disse: tem uma lição que eu aprendi na minha vida, trabalhando em diferentes lugares do mundo e diferentes culturas, é o impacto fundamental de cosmovisão e como nós percebemos o mundo e como nós lidamos com situações no dia a dia, incluindo ameaças como o coronavírus. 2 ou 3 pessoas podem olhar a mesma coisa, mas eles podem ter percepções totalmente diferentes. A parte confusa sobre cosmovisão é que nós não estamos conscientes sobre isso. E nós somos desafiados em a opinião da pessoa com diferentes cosmovisões. E nós construímos cosmovisões, né, nos dias da nossa infância, né, através da escola. O Daryl percebeu esse impacto, como as culturas e nações e individuais respondem às crises. Mesmo se as mesmas capacidades e recursos, eles vão responder de uma maneira bem diferente. Essa live do DNA nos dá um insight, né, uma percepção de cosmovisão e o impacto nas nossas vidas, na política, nos negócios, artes e todas as áreas da vida. Eu acho que isso foi muito bem dito e eu gostaria de agradecer por fazer esse comentário. Isso é uma explicação muito boa do que cosmovisão e por que nós nos importamos com ela. Então eu estou ansioso de ler os seus comentários essa semana também. Então, o que nós vamos olhar agora nos próximos minutos é essa expressão, essa questão. Quem sou eu? Essa é uma das perguntas mais fundamentais que as pessoas têm. Qual é a minha identidade? Nos meus filhos e os milênios, né, a geração Z, essa questão de identidade é uma questão do quem sou eu, o que é que significa ser um ser humano, o que é a natureza humana, qual é ela? As diferentes cosmovisões vão responder essa pergunta de maneiras bem diferentes, então a gente vai ter diferentes consequências em relação a isso, para essas perguntas. Então vamos olhar elas aqui. Então, Daryl, eu quero convidar você a... Nós estamos como se fosse o interlocutores de futebol. Então, Daryl, eu sou o narrador e Daryl é o comentarista, né? Então eu vou mesmo, né? Eu vou entrando enquanto você fala. Então, vou falar sobre o animismo, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Como uma cosmovisão que vê um mundo moldado por forças espirituais, né? Tudo é a misericórdia do Espírito, então espírito de ancestrais, ou até a natureza mesmo, essa existência espiritual real, né? E normalmente os deuses e os espíritos, eles são imprevisíveis. Culturas animistas, você vê consequência de suborno, a corrupção, porque essa ideia de que nós podemos apaziguar com os deuses através de nossos atos diferentes, como se fosse pagando para eles, e isso no nível humano é uma cultura de corrupção também. Então, mas o que eu queria focar particularmente é que a visão animista do que significa ser humano aqui, eles responder alguma coisa assim: quem sou eu? Eu sou uma criatura sem poder, que a vida e destino estão determinadas por forças espirituais poderosas.
Uma pessoa que tem visão animista, a sua identidade pessoal, a consequência disso é passividade, é um sentimento forte de fatalismo. Uma das histórias que nós estamos muito familiares no DNA, muitos anos atrás, fala sobre os nativos americanos, os fazendeiros em Guatemala, que ele trabalhou por muitos anos, e eles estavam na parte central da Guatemala, nas fazendas, e seu cultivo maior é milho, e todos os anos os ratos vinham aos campos e eles comiam a colheita antes, então ele comia metade da colheita. E os seus filhos, como resultado, estavam lutando contra má nutrição, desnutrição, né, muitas vezes. Então, muita pobreza, muito pobre a comunidade. E o nosso amigo notou que é por causa dos ratos que estão lá, que estão comendo, né, dessa questão. Por que você não faz algo em relação aos ratos? Isso é uma pergunta que eles nunca fizeram para eles mesmos. Nunca ocorreu na mente deles que eles poderiam fazer algo em relação aos ratos. Eu vou falar hoje sobre cosmovisão como se fosse bands, né, blinders, que eles prendem a sua visão. Eles fazem com que vocês vejam alguma coisa, mas eles privam de ver alguma coisa. Essas pessoas nem poderiam fazer uma pergunta: por que eu não faço algo em relação aos ratos? Isso nunca ocorreu na vida deles, porque os ratos sempre comem da colheita deles, do fruto deles, né, do milho. 10 anos atrás eles comiam dos meus avós, dos meus tataravós, é algo que sempre acontece. Então, esse tipo de fatalismo que vem de uma cosmovisão animista. E, Scott, isso tem um lugar com o coronavírus também. Quando você é passivo, quando você tem uma mentalidade fatalista, alguma coisa como esse coronavírus é coisa que você tem que sofrer. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. A história que algo acontece com você é um conceito, né? Esse conceito bíblico é que no conceito bíblico a história é algo que você faz. Então, se você tem uma mentalidade animística, isso só vem sobre você na visão animista e sobre sua comunidade, e de uma maneira esperançosa, né? Talvez você sobreviva, mas não tem nenhum sentido de tentar entender de onde esse vírus vem, o que é que está causando, como nós evitamos que se espalhe. Todas essas perguntas não são parte da visão animista. Então eles não permitem que vejam isso. Então, isso mesmo, Daryl. O caso dos fazendeiros na Guatemala e o problema dos ratos é um exemplo em relação pode ser relacionado ao coronavírus, né? Eles sempre acontecem e não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Causado por forças e poderes que estão maiores do que eu, e eu sou, né? Não tenho poder para fazer isso. Não tem nada que eu possa fazer em relação a isso, para prevenir ou para resolver isso. É difícil para os americanos, os norte-americanos, como pessoas como eu, entender algo, né? Porque nós somos tão moldados por ideias bíblicas que não ocorre a gente pensar dessa maneira. Mas isso é uma visão bem comum em todo mundo. Então vamos continuar do animismo para o secularismo. O que a gente falou sobre Will Provine, né? O que eles definem o secularismo, né? Não tem vida depois da morte, não tem nenhum fundamento para a ética, não existe significado para a vida, não tem livre-arbítrio, não existe Deus, não tem transcendência. Então, quando o secularista responde essa pergunta, o que significa ser humano, o que sou eu? Eu sou um acidente da natureza, uma máquina física com nenhum espírito, nenhuma alma, nenhum propósito.
Então, um dos problemas com o secularismo é que o secularismo ele passou pela nossa cultura nos últimos 100 anos. Eles têm começado a ser mudado nessa cultura, porque são respostas como essa, não tem como viver sobre ela. Coloque no lugar das pessoas que realmente acreditam nisso. É impossível, de alguma forma, viver como se isso fosse verdade, que eu não tenho nenhum propósito, que eu sou só um acidente da natureza e que não existe vida depois da morte. Eu só sou uma máquina. E isso é precisamente o que é uma cosmovisão secular, que apresenta como realidade para muitas pessoas. Estava pensando como secularismo, então, primeiro, como essa visão do que é o ser humano pode afetar essa questão da pandemia. A história que vocês também escutaram, na China, desde o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, né, eles têm sido governados pelo comunismo, o Partido Comunista. Eles trouxeram a filosofia de Karl Marx, é uma visão ateísta, um paradigma ateísta. Então, algumas gerações se passaram, os chineses foram governados por uma cosmovisão secular. Então, aí chega essa pandemia, e o governo diz: você precisa ficar em casa, para que a gente permita que não se espalhe essa pandemia. Então, as pessoas que não cumpriam isso, eles eram presos em casa. Como é que isso pode acontecer? Se você tem uma visão secular de ser humano, o que você não vê, algumas cosmovisões travam a visão de algumas coisas também. O que você não vê é que são humanos com propósitos, com significados, e eles somente são máquinas físicas que você pode manipular para os seus próprios propósitos. Sem Deus, Scott, o Estado é que se torna o ponto final numa visão ateísta e materialista, né? Sociedade. Então você sacrifica o individual por causa do Estado. Então você tem pessoas que estão sofrendo com o coronavírus e você não cuida deles como ser humano, porque esse conceito não significa nada. O que você quer fazer é proteger a sobrevivência do Estado. Então você trata o ser humano atrás dessa porta como um não humano, somente como uma coisa, como uma peça dessa máquina grande do Estado. E essa pessoa não significa nada. Então isso faz parte do dilema do paradigma materialista e, nesse caso, comunista. Numa cosmovisão secular, eles falam que não existe Deus, mas o que eles significam é que não existe nenhum Deus transcendente. Mas esse conceito de Deus veio para o reino humano, e aí quem tem o poder se torna o Deus, nesse sentido, né? Eles se substituem Deus, quem tem poder. A vontade dele é o que vai ser imposto, né, desses governadores do Estado. Então, em uma cultura como os Estados Unidos, que foi moldada pela cosmovisão bíblica, é difícil imaginar coisas como essa ainda acontecendo. Então, mais uma vez, é o poder de ideias e como eles moldam a cultura. O governo tentou fazer isso, mas qual é a resposta, né, seria disso? Então, nós temos muito secular aqui também. Não é que nós somos aqui... As sementes dessa mesma cosmovisão está aqui também. Então, vamos continuar. Eu quero olhar para... rapidamente, eu quero olhar para outra cosmovisão que... nós não falamos tanto sobre ela, mas estamos entrando nisso aí, eu e Daryl. Porque essa cosmovisão está dominando, influente no Ocidente moderno.
nas universidades, na educação. Essa é a cosmovisão que prevalece hoje. Eu vou chamar de justiça ideológica social. Alguns chamam de teoria crítica. Essa cosmovisão responde essa pergunta de quem sou eu. Eu sou ou um privilegiado ou um opressor, ou eu sou uma vítima de opressão. Eu sou um opressor privilegiado ou eu sou uma vítima de opressão. Ele tem suas raízes no secularismo e traz suas raízes para o Charles Darwin na Inglaterra e em luz do iluminismo, mas essa cosmovisão vem do solo europeu, da Alemanha e França e Itália, e de um movimento como o romanticismo, e daí esse conjunto de ideias cresceu, teorias como o marxismo, o pós-modernismo, e eles são juntas, né, para formar as bases dessa nova cosmovisão que eu estou chamando justiça social ideológica. E ela define o mundo em esses dois grupos. Você tem os opressores e os oprimidos. E não existe nada que existe dessas duas categorias. Você está em uma ou em outra. Só existem essas duas categorias. Mas antes de você ir lá, você precisa entender o que significa ser humano, né? Eu gostaria de falar sobre isso um pouco. Para entender o opressor e o oprimido, você precisa entender o que significa ser humano. Quem sou eu? Eu sou uma criatura que sou totalmente socialmente determinado. Sou um produto do meu grupo social. Então, em particular, o meu grupo, né, baseado em raça, sexo ou gênero. Essas coisas que determinam quem eu sou. Isso é o que essa cosmovisão é totalmente socialmente determinada, né? Eu queria trazer a visão bíblica. A visão bíblica reconhece que nós somos moldados pelas nossas raízes, nossas famílias, questões étnicas, nossa cultura. Nós somos moldados por ela, mas nós não somos definidos por ela. Isso é uma grande distinção. Aqui, né, nessa cosmovisão, ela diz que você é definido por esse seu grupo. A nossa amiga Nancy Pearce é uma grande pensadora nessa cosmovisão. Ela diz sobre essa cosmovisão: a ideia de todo mundo são sempre construções, instruções sociais que estão criadas por forças culturais. E se esse é o caso, que os indivíduos são os indivíduos são um pouquinho mais do que bocas, né? Ou avatares que pertencem a comunidades e classes e questões étnicas. O que isso significa que é realmente impossível você sair dessa sua comunidade que você pertence, você é definido, né? Eles negariam coisas como a natureza humana. Não existe a natureza humana que nós todos compartilhamos. Então eles dizem assim: você é um gay, você é um negro, que seja, existe uma natureza para isso, mas não sobre o ser humano em uma perspectiva maior, um nível maior. Então você é definido pelo seu grupo, é isso que define você, e daí você coloca outra suposição, é que esses grupos estão em competições um com o outro. Então estão competições pelo poder. E no nosso dia, o grupo que tem o poder é um grupo que é definido pela pele branca, os heterossexuais, o macho. Esses são os grupos que têm essa posição de dominância hoje. Mais um comentário quando eu olho para essa cosmovisão. Existe uma similaridade com o animismo nessa pergunta: o que significa ser humano? Porque um animismo, nós dizemos que estamos pela misericórdia de um poder especial, né? Aqui, se você é uma vítima, você está à espera da misericórdia do opressor. Não tem nada que você possa fazer. É um reducionismo de capacidade de fazer algo sobre o seu futuro, porque você está à disposição desses poderes fortes, dessas forças fora do seu controle. Então, em um caso do animismo, é sobre os espíritos, e nesse caso aqui dessa cosmovisão é como um grupo. Aqui é um grafo
que você vê normalmente no currículo. Esse tipo de suposições estão sendo ensinadas nas escolas públicas nos Estados Unidos e na América Latina. É como se isso fosse a realidade, como se isso fosse a verdade. Essa é a roda do poder. Você vê nos currículos, isso vem dos currículos. A partir dessa cosmovisão bíblica. Isso é também ensinado em algumas escolas cristãs. Uma das coisas que é um pouco alarmante em relação é que eles entram em questões dentro da igreja. Eles têm feito isso porque eles usam palavras bíblicas, a linguagem da justiça, da igualdade, opressão. São palavras bíblicas e conceitos, mas eles redefinem esses princípios. Normalmente os cristãos é como um cavalo de Troia, né? Eles estão capturados por esses princípios e ideias, né? Mas está embaixo dessa superfície existe algo que é muito não bíblico, né? Se eles chegarem a essa parte antes da superfície, essa é parte do problema, é porque os cristãos, eles escutam essas palavras e dizem, essas palavras bíblicas, e aí o cavalo de Troia, né, está aí. Mas as ideias vêm para eles, para dentro da igreja, as instituições cristãs, e nós supomos que são do jeito que são definições assim, essa é a realidade. Eles não são definições bíblicas e não estão lidando com a realidade. Exatamente, Darren. Então você vai ver no centro dessa roda é privilégio, né? Privilégio e poder e opressão. Então, um pouquinho fora do círculo, você vê quanto oprimido você está porque você não tem, né? Então, no segundo círculo é o privilegiado, né? Então, vem branco, homem, heterossexual, educado, né? Então, fora é o grupo que está sendo oprimido. Só existe oprimido e opressor. Coloque você dentro desse grupo. Talvez você, estudando isso aqui, tem esse tipo de cosmovisão, mas se você não tem, como é que você acha que eles vão ver esse tipo de crise do coronavírus? Isso é um exemplo que uma história veio essa semana, que é representado, que todo mundo está vendo essa crise. Aqui tem uma mulher, não tenho como pronunciar o último nome dela, o sobrenome dela é Corbett, trabalhando para o governo. É bem educada, é bem acadêmica. Então, a maneira que a vê é pela visão da opressão sistemática, né? Que leva um genocídio, né, do coronavírus que fazer com que as pessoas negras morram. Então, ela fala sobre isso, né? Que é um genocídio contra os negros. Então, se tem médicos brancos, eles vão permitir que os negros morram dessa doença. Então, todo mundo vê o mundo pelas lentes dessa opressão. Então, ela não está sozinha, ela tem muitas pessoas que falam sobre isso. Então, que não tem é algo que não tem nada a ver com raça, né? E por causa dessa visão, eles têm a raça se torna o centro do acesso. Mas a pandemia não tem algo, né, a ver com isso, mas é a lente que eles estão vendo, que eles estão usando a cosmovisão deles, a maneira com que eles estão vendo a pandemia. Então eu quero ir para a visão bíblica do que significa, o que significa ser humano, quem sou eu. É a história transformadora, essa é a realidade e é poderosa. Aqui eu sou imagem, de um Deus santo e amor. Eu tenho dignidade inerente e um valor imensurável. Eu quero olhar alguns aspectos dessa visão bíblica. Primeiro, diz em Gênesis 1:21, Deus os abençoou. Logo depois que ele criou o homem e mulher, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem pela terra. Parte do que significa ser feito à imagem de Deus é que Deus é um Deus criativo. Ele criou tudo do nada com o poder da sua palavra falada. Ele, sua diversidade, sua magnitude, ele é um Deus criador. Ele imaginou isso que ele falou e estava lá criado. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos para ser criativos, para criar. E também para dominar e para ter domínio. Deus ele nos fez a sua imagem para ter domínio e para governar de maneira sábia e para manter a sua criação. Então, voltando para a história de Guatemala, se você tem ratos na sua propriedade, você pode fazer algo sobre isso, porque você é imagem de semelhança e você foi feito para ter domínio sobre os ratos, não para ter ratos, né, mas para ter domínio. Vocês podem usar sua criatividade para criar armazenamento para sua colheita. Você pode prevenir para mediar e impedir, né, como a pandemia do coronavírus também, que nós tínhamos falado sobre isso. Eu quero, antes de chegar nesse assunto, eu quero falar rapidamente sobre trabalho, esse conceito de trabalho, porque Deus, na sua criação, ele trabalhou. Por 6 dias ele trabalhou. E no 7º ele disse: Deus é um Deus de trabalho. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para trabalhar. Então nós não trabalhamos porque nós precisamos de um contra-cheque de pagamento, né? Sei que pessoas pensam assim: nós trabalhamos porque isso é parte da nossa natureza humana, isso é parte do que significa ser humano, e Deus nos fez a sua imagem. Ele nos fez para trabalhar. O trabalho tem a ver com a nossa dignidade, é o que nos permite a criarmos criatividades, a expressar o que significa ser feito à imagem de Deus. E esse conceito de trabalho, eu tenho pensado sobre isso, porque nessa crise do coronavírus agora, até também nos políticos, eles falam sobre abrir a economia e quando a gente vai voltar para o trabalho. E temos essa discussão e esse debate sobre trabalho. E de um lado nós temos pessoas: não importa, pessoas podem ficar em casa, porque nós temos que salvar vidas, e dinheiro não é tão importante quanto vida. E o outro lado está dizendo: não é sobre o dinheiro, o trabalho é importante. Eles têm também algo sobre o ser humano. Se a gente sente que não humano, está em casa e não está podendo trabalhar, então a gente precisa voltar para o trabalho nesse sentido e de ser criativo. Não, vamos ver a visão bíblica sobre o que a visão bíblica diz sobre isso. A visão bíblica aqui tem um grande valor sobre os dois, a vida e o trabalho também. Então a última parte, né? Nós somos também empregados e servos. Deus é um Deus servo. Nós não pensamos em Deus como servo, nós pensamos em Cristo nos servindo através da cruz e a sua morte na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Isso é fácil para a gente. Nós temos a tendência de pensar em Deus como essa suprema autoridade, mas as autoridades nesse mundo não servem, e Deus é um Deus servo. Existem muitos lugares na Escritura que nós podemos ver isso. Eles agora estão preparando um lar para nós nos céus. Eles vão nos receber quando nós chegamos nos céus. Ele está servindo a gente, está preparando uma mesa para nós. Vai ser tão lindo quando nós chegarmos nos céus, e esse banquete, quando a gente chegar, que nós vamos participar. Quem é que vai servir a gente? Vai ser Deus, o próprio Deus. E é por causa que isso é a sua natureza, e Ele nos fez para servir. E no céu estaremos servindo uns aos outros, porque isso é o que significa ser humano. Mesmo para o homem, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso é o que deve aplicar na nossa vida. As pessoas que são mais satisfeitas da sua vida, mais completas em sua vida, é quando eles estão trabalhando, eles usam a sua criatividade para fazer algo, e o seu trabalho tem valor, tem poder, então eles usam essas coisas que o seu trabalho
fez para abençoar os outros, para servir os outros. E nós vemos que os cristãos são as pessoas mais felizes lá fora por causa que estão funcionando da maneira que Deus designou eles para funcionar. E esse tipo de visão do florescimento humano, de como nós podemos navegar nessa situação do coronavírus também. Nós estamos sem tempo, mas eu quero fazer essas respostas aqui rapidamente. Coloque em forma pessoal. Quem é você? Eu sou uma criatura sem poder, que a vida é definida pelo poder das espirituais. Eu sou um acidente da natureza, uma máquina física apenas, sem espírito. Eu sou um privilegiado, ou sou um opressor privilegiado, ou uma vítima da opressão. Ou eu sou imagem de um Deus bom, amoroso, que tem uma dignidade e um valor imensurável que são inerentes. Sou um co-criador feito para governar sabiamente. Que tipo de cultura você quer viver? Eu sei qual que eu quero viver. Daryl, algum comentário? Eu quero ver as perguntas agora. Então, muito obrigado. Daryl, quero começar com uma pergunta para você. Na sua experiência, como você ajudou as pessoas a avaliarem e ajustarem as suas cosmovisões para serem mais bíblicas? Eles têm que bater no muro primeiro, né? Em um sentimento. Eles têm que bater no muro da realidade. E quando você bate nesse muro, você diz: o que é isso? De onde vem isso? É nesse ponto que eles podem começar a olhar para as coisas em uma cosmovisão, um nível de cosmovisão. Eles têm que sair desse paradigma, porque de onde eles veem a parede, antes da parede, para poder ver outras coisas. Então eu acredito que o coronavírus vai desafiar muitas pessoas. Se vocês podem pensar nas coisas boas vindo disso aí. Tem causado as pessoas refletirem sobre suas vidas de uma maneira que eles nunca pensaram. E o vírus é horrível, o que está fazendo é horrível, mas a realidade escondida é que as pessoas, minha esposa e eu, nós estamos ficando em casa. Nós somos mais velhos, mais vulneráveis. Isso tem impactado a nossa vida e está trazendo a gente a pensar em coisas que a gente não tinha pensado antes. Então eu diria que está vindo em uma crise, ou viajando e encontrando pessoas que pensam diferentes. Então uma dessas duas coisas pode trazer uma reflexão sobre como eu vejo isso, como eu entendo isso. Obrigado. Adicionar alguma coisa, Scott? Eu concordo com o Darren. É difícil ver esse tipo de suposições. A gente pode ajudar as pessoas com as consequências também. Nós oferecemos exemplos. Pessoas que são uma máquina física, onde leva isso? A gente ajuda a pensar além, que tipos de ideias, para onde eles vão, que tipo de vida você vai ter, se você crê nisso, que tipo de família, que tipo de sociedade nós teremos. Às vezes isso pode ajudar também. Não sei quantas das pessoas que estão assistindo isso já viu o filme O Resgate do Soldado Ryan. Existia um homem, um recruta, não era um cacife alto, né, mas era simples, soldado, e um grupo de soldados foi lá para salvar a vida dele. E muitos que foram salvar, nesse grupo foram salvar o Ryan, o soldado Ryan, morreram, perderam a vida dele. Mas eles foram moldados por pessoas que riscaram sua vida para salvar a vida dele, e ele era um ninguém
né? Existe uma mensagem poderosa naquele filme, que a vida individual é valiosa. E eu penso no 11 de setembro, os bombeiros correndo para as torres enquanto estavam colidindo. Para quê? Salvar as pessoas que estavam trabalhando acima deles. E eles deram as suas vidas para salvar outras pessoas, a vida de outras pessoas, porque essas vidas são importantes. Na China hoje, estão jogando pessoas nos campos, estão trancando as pessoas nas casas com elas dentro. O que é o homem? O que significa ser humano? Em uma visão bíblica, a pessoa mais simples, a vida dele tem uma importância intrínseca. Amém. Para aqueles que estão achando, vamos fazer mais uma pergunta e deixar um tempo para vocês perguntarem aqui, se quiserem fazer. Por favor, perguntem agora. Scott. Daryl pode falar também. Eu lembro de estar no seu escritório com vocês e nos primeiros meses com o DNA, e você dizendo algo sobre como, já que a cosmovisão bíblica comporta a realidade, é a verdade, as pessoas que têm outras cosmovisões não podem sobreviver nessa cosmovisão sem pegar emprestado dessa cosmovisão bíblica, né? Como um biólogo secular não tem como ensinar para seus filhos como eles nasceram só falando de células, e tem que falar sobre amor, sobre isso também. E isso corre, né, vai para os dois lados, e nós como cristãos nós podemos estar pegando emprestado de outra cosmovisão. O que é que você acha que o mais difícil, o mais perigoso, que não está na agenda política, talvez algo que nós como cristãos precisamos estar conscientes que é tão profundo que nós nem pensamos sobre isso? Daryl, Scott. Vai, Scott, eu vou seguir você. Qual o primeiro cheque que a gente precisa fazer como cristão? Isso é uma pergunta muito boa. Eu estou pensando, Daryl, a maneira que eu poderia colocar isso. Nós vivemos numa sociedade pós-verdade, né? Nós vivemos uma sociedade pós-moral. E isso está levando para uma pós-maternal sociedade. E aí vai levar para uma sociedade pós-familiar, digamos assim. Então, quando a gente perde os princípios de verdade, de moralidade, então tem uma implicação incrível a nível geral de como nós vemos a maternidade e a formação de famílias. E esses conceitos estão muito reais dentro da igreja, e nós não estamos vendo isso. O ponto inicial, né? Eu lembro de falar, eu vi um cientista, né? Ele falando assim, chegando a pousar na Lua, e a margem do erro era tão pequena, quando você estava no espaço, que é metade de um grau, se torna milhares de milhas, né? Quando você se afasta da Lua. Então, se a gente tem o entendimento errado da verdade, isso acho que é mais profundo o pensamento, né? Porque o resto está tudo lá fora. Então, a chave hoje é que todo mundo está dizendo, é minha verdade, a minha verdade, sua verdade. Isso não é a verdade, isso é a opinião. É como a gente fala, assim, até como cristãos, né? Assim. Vamos checar isso, irmãos e irmãs. Eu não estou vendo uma pergunta agora. O último minuto, obrigado por mais uma pergunta. Como nós podemos usar a cosmovisão bíblica para resolver essa pandemia? E eu vou abrir essa pergunta. Eu não vou colocar uma linha do tempo, né?
a gente vive no mundo ideal da cosmovisão bíblica. Como a cosmovisão bíblica pode nos ajudar especificamente. Se você não checou o último vídeo da semana passada, você pode checar também. Talvez um de vocês dois podem... Thunder. Então vamos lá. Estamos tratando com a realidade ou estamos tratando de narrativa? Essa seria uma pergunta. Os vírus vêm de algum lugar. Ele não vem de um particular de país, mas vem de um lugar específico de um país. Foi um laboratório de pesquisa. E que é que estamos chamando esse vírus? Alguns disseram que é o vírus chinês, o vírus de Wuhan, que alguns é CCP, o vírus CCP, né? Do partido, dizem que é o Partido Comunista, PCC, né? Partido Comunista da China, o vírus de lá. Como é que nós chamamos? A linguagem que nós usamos vai determinar como nós abordamos essa questão, e não somente agora, mas isso também no futuro. Então, eu diria que nós precisamos falar a verdade, proclamar a verdade, clareza sobre essa questão particular, para que nós possamos aprender para o futuro. Nós não podemos voltar atrás, 4 meses atrás. E esse tipo de questão provavelmente vai acontecer de novo. E o que é que nós podemos aprender desse momento, não somente sobre essa questão desse vírus específico, então nós estamos aprendendo todos os tipos de coisas sobre esse vírus, mas o que nós podemos aprender sobre esse momento na história, que vai nos preparar de uma maneira melhor para lidar com algo similar no futuro. E eu diria que parte disso é buscar a verdade, e que a verdade é mais importante do que a narrativa. Eu não sei se chega-se na tua pergunta. Nós estamos ao vivo there. Senhores, muito obrigado. Scott, eu gostaria que você orasse por nós, mas eu gostaria primeiro de mencionar 2 coisas. Por favor, curtam e compartilhem esse vídeo. Curtam a página também, que ajuda a compartilhar. Isso aí, tudo isso por hoje. Obrigado. Scott, por favor, ora por nós. Obrigado, pessoal, por estarem com a gente hoje. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos que mesmo nós temos cosmovisão que estão vindo para nossa cultura e família, e sempre, normalmente eles não são verdades em muitos aspectos, e o Senhor falou conosco através da sua palavra, na nossa consciência, na criação, para testificar a verdade e nos dar acesso a uma visão bíblica à verdade. E o Senhor fez isso, nos permitiu e andar sobre isso. Nós te agradecemos, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor continue fazendo teu poder, o teu trabalho poderoso nessa crise, trazendo muitas pessoas vindo à fé, e que muitos outros venham, Pai, a um despertar, Deus, verdadeiro no mundo, como resultado disso. Nos ajuda, o seu povo, estejamos prontos para que tenhamos a oportunidade de servir, para amar, para compartilhar a verdade sobre o que o Senhor e quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe.